Amém, irmãos? Hoje é culto de ceia, glória a Deus. Saiba que nós estamos num culto espiritual, amém? Às vezes a gente fala, bate palma, canta parabéns, a gente dá recado, mas continua sendo espiritual, amém? Um dia Davi estava celebrando a volta, o retorno da arca nas mãos do povo de Israel, e ele pegou aquela arca, estava caminhando com o povo, e ele começou a dançar na presença do Senhor. E a sua esposa, olhando lá de cima, Mical, ela falou assim, que rei carnal, né? No coração religioso dela, ela achava que aquilo era um escândalo, mas Davi era o homem segundo o coração de Deus, portanto ele não se importava com o que os outros estavam pensando, falando, ele só estava na presença de Deus em adoração. E o problema que eu vejo é que Mical ficou estéril logo em seguida. Por quê? Porque nós não estamos aqui para julgar a adoração do outro, amém? Nós estamos aqui para fazer a nossa adoração e também para nós amarmos uns aos outros, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja te adora. A tua igreja está aqui nessa noite, Senhor, para buscar a tua face, a tua presença. Ensina-nos, Deus, a andar nos teus caminhos. Ensina-nos, Deus, a viver diante da tua presença. Ensina-nos, Deus, a sermos como filhos amados, que a gente se sinta pertencente como igreja do Senhor, como filhos do Senhor, e recebermos, ó Deus, as heranças que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que aqui está. Prepara o nosso coração, nós estamos à beira de um grande avivamento na nação, eu creio nisso, Senhor, eu creio, Pai, que aqui há homens e mulheres, que creem, ó Deus, que o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne, como Joel profetiza, como Joel profetizou na palavra do Senhor, no capítulo 2, versículo 28, dando, ó Deus, a direção de um Espírito que será derramado sobre nós, que é o Espírito Santo. Eu creio, Pai, que como já foi derramado em Atos, ele também será derramado sobre muitos que aqui estão, para viver, ó Deus, o propósito do Senhor nessa terra, amém? Glória a Deus. Queridos, eu tenho uma mensagem, me deixaram com pouco tempo, né? A realidade é essa, né? Na verdade, assim, a gente brinca assim, mas eu sei que nós temos que ter decência e ordem, amém? Nós temos que ter decência e ordem, mas nós cremos no agir e no fluir do Espírito. O culto tem hora para começar, mas não tem hora para acabar, né? Se você tem juízo, você pode também sair agora, né? Porque o Espírito Santo vai te pegar aqui nessa noite, amém? Você pode sair agora, ainda dá tempo ainda, né, Alexandre? Que ainda não pegou, né? Mas ele vai te pegar, e não tem um horário para terminar, a gente tem uma prudência. Então, não deixe que o tempo, não deixe que as coisas lá de fora atrapalhem a sua adoração. Esse é o momento de recebermos a palavra. A palavra, ela é vida, amém? Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós estamos aqui por causa dele. Essa ceia aqui é por causa dele. Foi Jesus que disse, olha, fazer isso em memória de mim. E ele está falando assim, fazer isso até que eu venha, porque ele vai voltar, amém? Ele está às portas, ele está batendo, ele quer entrar, mas ele também vai voltar para buscar a noiva dele, amém? A nova Jerusalém, a Jerusalém dos céus, amém? Eu queria deixar uma mensagem para o seu coração, uma mensagem como o Gabriel falou, que nós temos falado muito sobre evangelização, sobre sermos uma igreja dinâmica, viva, uma igreja que está aqui pela vontade própria. Por isso que nós temos liberdade em Cristo. A palavra diz que Cristo nos libertou. Lá em Gálatas capítulo 5, se puder colocar na tela, Gálatas capítulo 5, verso 1, Paulo vai dizer que foi para uma liberdade que Cristo nos libertou. Para que Paulo estava escrevendo? Para a igreja de Gálatas. Os Gálatas, eles eram idólatras. Os Gálatas, eles tinham ainda uma mentalidade de ter que ter rituais para poder alcançar o coração do Senhor. Os Gálatas, eles tinham a mentalidade de circuncidar. Circuncisão era cortar parte do prepúcio do sexo, do órgão genital do sexo masculino, para poder dizer que tem parte com o Senhor, para poder dizer que eles eram do Senhor. Mas Paulo chega naquele lugar e diz assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E eu estou falando aqui para pessoas, foi para a liberdade que Cristo te libertou, e por isso que você está aqui. É por isso que você faz parte de uma igreja que é viva,
por isso que os irmãos estão aqui tocando, você está aqui, outros estão lá fora trabalhando, outros já vieram mais cedo para limpar. Por quê? Não porque a gente é obrigado a isso, é porque nós amamos ao Deus que a gente serve, amém? Nós amamos a Deus, nós queremos isso para a nossa vida. Eu sempre falo: Senhor, não me deixe fora daquilo que o Senhor tem para mim. Para mim não, daquilo que o Senhor tem para Trancoso, nessa cidade. Não me deixe fora desse projeto. Então eu quero participar também. Eu quero viver isso na minha vida. Eu quero viver o Evangelho de Jesus fazendo a vontade do Pai, fazendo a vontade de Deus. Então repare que Paulo vai escrever: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade. Algumas pessoas estavam ali para dizer: olha, se vocês não se circuncidarem, se vocês não fizerem sacrifício, se vocês não fizerem isso ou aquilo, vocês não vão chegar até a Deus. Vocês podem até acreditar em Jesus, mas coloque algo a mais. Ei, eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Jesus é suficiente para nós. Jesus é suficiente para o seu casamento. Jesus é suficiente para a sua saúde. Jesus é suficiente nas suas finanças. Jesus é suficiente no seu trabalho. Jesus é suficiente em tudo e em todos. Creia nisso, saia daqui nessa noite. Muitas pessoas se sentem culpadas por algo que aconteceu lá atrás e vivem presos à culpa. Irmãos, nada que nós podemos fazer, podemos conquistar a salvação. A Bíblia fala que a salvação é pela graça, é pela nossa fé em Cristo Jesus. Então viver preso em algo que está lá atrás, algo que você errou lá atrás, como o Gabriel falou aqui: eu errei, mas hoje é noite de se consertar, amém? Hoje é noite de viver livre, viver de uma forma que agrada o coração do Pai, uma forma que não é a nossa forma, uma forma que não é do nosso jeito, uma forma que vai agradar e dizer: Senhor, Tu és o dono da minha vida, eu sou livre para escolher o que eu quero, amém? Portanto, irmãos, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente, diga verdadeiramente, diga para o seu irmão: verdadeiramente. É porque às vezes a gente fala: eu acredito em Jesus, eu sei que eu sou livre, mas em muitos momentos nós nos tornamos ou vivemos como escravos. E Deus não quer escravos, Deus quer filhos, amém? Deus quer filhos. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Quando Jesus morreu na cruz, Ele disse assim: está consumado. A Bíblia diz que o véu do templo, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele se rasgou ao meio e foi abaixo. Está consumado, está pronto. O que ele está dizendo agora não é mais pela lei, agora é pela graça em Jesus. Ele não está falando que nós não devemos obedecer à lei moral. Nós continuamos, a palavra diz que nós não devemos adulterar, não devemos roubar, não devemos matar, amém? Amém? Ele diz isso, e nós continuamos. Na verdade, Jesus veio para aumentar essa lei. Ele disse assim, lá em Moisés, não adulterarás, mas aqui se você olhar para uma mulher com outras intenções, você já adulterou no seu coração. Então Jesus aumentou essa situação, aumentou o nosso problema, entre aspas. Mas aí, para a gente entender que o que Paulo está dizendo vocês não podem viver uma vida de rituais. Eu não posso me sentir satisfeito. Se eu não me engano, foi a Dilson que falou aqui no início que nós não possamos sair deste lugar aqui satisfeito com nós mesmos. Nós temos que sair triste com a nossa atitude, mas feliz porque temos um Deus que nos libertou na cruz, amém? E Ele está vivo, e Ele está aqui, neste lugar. Ele vive, Ele reina. Então nós não precisamos viver mais como aqueles que fazem rituais. Nós estivemos agora, recentemente em Israel, estivemos na Jordânia, e lá na Jordânia 93% de muçulmanos. E na semana que a gente foi, no dia que a gente foi, estava tendo uma festa de sacrifícios de animais. Eles tinham que sacrificar para o Deus deles. E aí nós passamos numa rua, não foi, Rai? E tinha ali animais vivos, animais que estavam sendo sacrificados e animais que já estavam pendurados, sacrificados. Mas parecia uma rua só para isso. Muita gente comprando, muita gente sacrificando, muita gente vivendo o Velho Testamento. Quando você repara lá em Israel, no Muro das Lamentações, você vai ver aqueles judeus lá,
né? Fazendo as suas orações no muro, com todo o seu ritual, com o seu chapéu, com suas trancinhas, e todo um jeito de adorador. Mas naquele lugar ali ele está dizendo: eu estou esperando o Salvador vir, eu estou esperando o Salvador vir. Ele está dizendo: eu falo com a boca que o Salvador vai vir, e eu falo com o corpo, com as minhas moléculas, com as minhas células, que eu quero que o Salvador venha, porque eles ainda não acreditam que Jesus veio. Mas enquanto eles estão esperando Jesus vir, ele já vai voltar para nos buscar, amém? Ele já vai buscar os teus filhos aqui na terra. E é por isso que nós somos livres, irmãos. É muito bom ser livre. Sabe o que é ser livre? É ser um filho que entendeu que não precisa vir à igreja para buscar algo de Deus, para buscar uma bênção de Deus. É um filho que já se sente abençoado. Ele vem para a igreja para agradecer, para se alimentar, para se fortalecer, para ser curado, para ser treinado, para ser enviado, mas não atrás de bênção. Deus quer filhos, Deus não quer pessoas que estão escravos querendo a bênção do Pai. Você já é abençoado, é isso que Paulo escreve. Me fugiu qual é o texto aqui, se eu não me engano é Filipenses, não, é 3 que eu sempre falo. Cristo já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Não é Tessalonicenses não, Efésios 3. O pessoal tá bom de Bíblia, era testar, né? Mas para a gente entender, irmãos, que nós já somos abençoados, que nós já somos filhos. A Bíblia diz que aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele tem direito de todas as promessas de Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, ele nos deu esse direito. Então o que nós precisamos fazer? Diga nada. Nada que você possa fazer pode mudar o amor de Deus por você. Agora, quem já entendeu que é filho, ele quer trabalhar para o Pai. Porque no Velho Testamento, Deus está dizendo: vai vir um filho, ele está vindo. Todos os profetas apontavam para Jesus: vai vir o Cristo, vai vir o Filho, vai vir o Cordeiro de Deus. E quando ele veio, ele apontou para o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. Eu vou para o Pai, eu não vos deixarei órfãos, eu mandarei o meu Espírito. O Espírito Santo está aqui para suprir todas as nossas necessidades, irmãos. Para dizer que você é livre, livre para estar aqui, livre para estar na presença de Deus, você é livre para seguir a Jesus, você é livre para viver o que Cristo tem na sua vida. Glória a Deus, aleluia. O problema é a gente entender isso, porque muitas vezes nós aprendemos de uma forma errada, e quando a gente aprende a forma errada, a gente precisa desaprender a errada para depois aprender a certa. Isso é muito pior. Porque quando você não sabe, você aprende o que é correto e está tudo certo. Quantas pessoas aqui que viveram numa igreja por muito tempo, talvez desde pequeno, uma igreja legalista, uma igreja que só acusava: se você fizer isso, você vai ser castigado, se você jogar futebol, você vai ser isso, se você fizer algo, você vai ser punido pelo Senhor. E nunca Jesus quer isso para nossas vidas, uma vida de acusação. Ele quer que nós estejamos pertencentes e nós sejamos livres no Senhor para vivermos aquilo que Ele tem para nós. Então é ao contrário, irmãos. Eu não estou aqui para Deus me abençoar, eu não estou aqui porque eu quero chamar a atenção de Deus. Eu estou aqui porque eu já me sinto filho do Senhor. Eu estou aqui porque eu já sou abençoado. Eu estou aqui me reabastecendo para ter uma semana vitoriosa na presença do Senhor, para lutarmos contra as armas espirituais que Bia falou aqui, porque nós estamos lutando todos os dias. Há uma guerra espiritual, e nós precisamos entender uma coisa: você estando na presença de Deus ou não estando, você está participando dela. Então eu prefiro participar dentro da presença, junto com Jesus, não é, João? Muito melhor, porque a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É Ele que nos libertou, é Ele que nos consola, é Ele que nos conforta, é Ele que nos justifica, é Ele que nos salvou. É tudo dele, é tudo para Ele, tudo por Ele. Amém. Me ajuda aí a pregar. Então Deus quer que você esteja na presença dEle, como quando um pai que chega em casa cansado, um pai que trabalhou o dia inteiro chega cansado.
a primeira coisa que ele faz, muitos é sentar no sofá, né? Assistir televisão, não é isso? Se jogar lá, tira o sapato. Mas muitos vão tomar o seu banho, trocar sua roupa, ficar mais à vontade, brincar com os teus filhos. A intimidade está nesses momentos, sim ou não? São nesses momentos que há uma intimidade de pai com filho. E é por isso que a gente vem pregar aqui, não vem com terno e gravata, porque eu me sinto em casa aqui, amém? Um pai da casa. E como pai eu estou à vontade na minha casa, alimentando os filhos do Senhor aqui neste lugar. Um pai chega de terno do trabalho, mas a primeira coisa que ele faz é tirar o terno, porque ele quer ficar à vontade. E os filhos se sentem à vontade com isso. E Deus quer que a gente se sinta à vontade na presença dEle. Uma vez a gente estava ministrando um louvor aqui. Eu acho que a pessoa não está aqui não, tá? Mas isso que eu vou falar, porque ela é de São Paulo. E acabou o culto e nós tínhamos cantado um louvor, que eu não vou saber qual é, né? E falava assim que Deus chamava Deus de você. Tipo, é tudo sobre você, algo assim. E no final ela falou, pastor, amei o culto e tal, mas fala com os irmãos lá da igreja, porque do Ministério de Louvor, né? Porque chama Deus de você, né? Eu falei, minha irmã, Deus te abençoe, é uma boa viagem, né? Que Deus possa... Nem falei nada, Porque, irmãos, nós temos uma ideia de um Deus, nós não, né? Os livres não, né? Amém? Glória a Deus! Os livres não, os livres têm Deus como pai, e o pai está na casa. Quando o pai está na casa, tem liberdade para os filhos se achegar a Ele. O que Deus quer? Que você se achegue a Ele e seja verdadeiro, e fale assim, Senhor, eu sou ruim nessa área mesmo, é verdade, eu sou ruim mesmo. Como eu não consigo vencer essa área da minha vida? Porque eu não sei se você sabe, mas agora você vai saber. Você tem uma área que é difícil na sua vida, né? O chamado calcanhar de Aquiles. E também, eu não sei se você sabe, mas você vai saber agora. Deus sabe, mas o diabo também sabe. Porque você de vez em quando está caindo nessa área. De vez em quando está pedindo perdão. E não vem dizer para mim que você vai falar assim, vou pedir perdão, Senhor, e nunca mais vou fazer. Mentira, você vai repetir isso. Porque você é humano, eu sou humano como você. Mas o que acontece? A diferença é que quando o pai está na casa, a gente abre o coração, a gente rasga as nossas vestes, vai para a presença do Senhor e diz, Senhor, eu sou ruim aqui mesmo, miserável homem que sou, como disse o apóstolo Paulo, mas tem uma boa notícia para você, Ele pode te restaurar a hora que Ele quiser, Ele pode te renovar a hora que Ele quiser, e na hora que você é sincero com Ele, essa é a hora que Ele te abençoa, essa é a hora que Ele te liberta. Então, como aquela moça falou, nós temos intimidade com o Pai. Isso não é falta de reverência. Não é falta de temor ao Senhor. Não é falta de temor. Os meus filhos não chegam toda hora para mim, o Senhor pode me dar um copo de água? Será que o Senhor, por obséquio, poderia me dar um almoço? Eles não ajoelham. Eu tenho uma filha de 4 anos e um filho de 8 anos. Eles não fazem uma oração para poder. Eles chegam. E aí, pai? Davi chega e aí, pai? A Beli hoje chegou para mim. E aí, papi? Dá um. Não foi, Rai? Rai morreu de rir. Falou: e aí, papi? Né? É até engraçado. Por quê? Porque a intimidade, irmãos, é isso que Deus quer. Deus quer isso não só com os pais terrenos, com os seus filhos, como a Bia falou, dessa intimidade, desse rasgar o coração. Já entrei por outro caminho aqui, né? Mas tudo bem. Porque esse mês é de paternidade, irmãos, e está pulsando no meu coração sobre paternidade. Deus quer levantar homens pais, homens que fazem o seu papel de pai. Eu não vou pregar sobre paternidade, não. Vou pregar sexta-feira na BNJ do pastor Cleito. Quem quiser está convidado para ir lá. Lá eu vou falar sobre paternidade. Mas, irmãos, Deus é Pai. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ele apontou para o Pai. E Deus quer intimidade com a gente. Deus quer relacionamento com a gente. Deus tem algo peculiar comigo e com você. Se você
Se tiver dificuldade de ter relacionamento com Deus Pai, certamente você tem ou teve dificuldade com relacionamento com seu pai terreno. Então resolva isso, é ou não é, Lu? Nós estávamos conversando sobre isso ontem. Resolva isso e Jesus vai mudar a sua história. É intimidade, irmãos. Amém? Está consumado, diga, está consumado. Quanto mais você é guiado pelo Espírito Santo, mais livre você se sente. Guarda isso do seu coração. Quanto mais intimidade com Deus, quanto mais o Espírito Santo fala com você, quanto mais você é guiado pelo Espírito, mais livre você se sente. Por quê? Porque você sabe que está andando de acordo com a vontade e o propósito do Senhor para a sua vida. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é muito maravilhoso. Porque aí você vive livre de opiniões. Você vive livre daquilo que os outros falam da sua vida. Eu já ouvi gente falando assim, mas vocês estão muito na igreja. Irmão, é porque eu quero estar na presença do Senhor. É melhor estar aqui, é bom estar aqui. Ontem a gente estava aqui com os jovens, e na verdade a gente não queria nem sair, né? A vontade era de não sair. Eu creio que a cada culto, essas 12 horas que nós vamos fazer também, né? O que Deus fez nas últimas 24 horas que a gente teve, esse momento de oração e adoração, foi tremendo. Foram milhares não, né? Aí o pastor, né? É porque tem eu aprendi, Bruno, que tem o evangelista, né? O que fala de Jesus e tal, e tem, Alexandre, o evangelástico, né? Que é aquele que estica algumas histórias, né? Então, assim, milhares de pessoas testemunharam, mas na verdade foram algumas, né? Foram algumas, foi uma dezena, tá bom, me ajuda aí, não precisa exagerar. Mas muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Amém? Diga, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Pare de carregar culpa. A culpa que você tenta mostrar para Deus é tentar pagar uma conta que Jesus já pagou. Jesus já disse, está consumado. Você é livre, irmão. Você é livre para adorar, você é livre para estar aqui, você é livre para ser filho, você é livre em Cristo Jesus. Essa é a liberdade que Deus nos deu. Amém? Deus não quer que você venha para a igreja para se aliviar dessa culpa. Não é a vontade dele, mas ele quer que você venha para a igreja porque você deseja estar na igreja. Deus não quer que você leia a Bíblia para você cumprir um ritual. A gente muitas vezes fala dos outros, né? Fala dos judeus, fala dos muçulmanos, porque eles estão lá fazendo sacrifícios ainda. Mas irmãos, às vezes a gente está lendo a Bíblia, e é para a gente pensar sobre isso, por um ritual também. Parece estranho o que eu estou falando aqui. Vou cumprir, né? Vou cumprir isso, porque se eu não ler hoje, eu vou me sentir culpado, eu vou me sentir mal. Irmão, há um equilíbrio nisso. Não é que você tem que deixar de ler jamais. Leia a Bíblia. Mas você não pode ler pensando de tirar sua culpa. Você tem que ler porque você ama a palavra do Senhor, porque você deixa ela entrar na sua vida, uma palavra viva, porque você quer. Você ora, não é para aliviar, porque o pastor fez campanha de oração, e a gente está fazendo oração. Não, é porque eu gosto, eu amo, eu adoro estar na presença do meu Deus, eu adoro o meu Deus. Você jejua, não é para mudar a Deus, você jejua para mudar você. Você ora, não é para mudar a Deus, Deus não vai mudar, irmãos. Não adianta nós chegarmos diante da presença dele com carinha de pedinte, tentando mudar aquilo que Deus já determinou na palavra dele, naquilo que é lei, naquilo que é princípio, naquilo que é valor para Deus. Isso não vai mudar. O que vai mudar é a sua vida. Sair de um lugar de legalismo, um lugar de querer fazer sacrifícios para Deus, para querer agradar a Deus, mas para um lugar de filho, de receber, de querer estar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. As obras que fazemos é porque amamos a Deus, e não para que Ele nos ame. Ele já nos ama incondicionalmente. Você precisa sair dessa noite aqui pensando sobre isso. E lá em Gálatas ainda, capítulo 5, versículo 13,
em diante, gostaria que colocasse na tela, para a gente começar a mensagem, amém? Vocês têm que me ajudar, gente. Olha a liberdade que Cristo quer te dar. Porque vocês, irmãos, lá atrás ele vai falar sobre a circuncisão. Ele falou, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Alguns estão querendo mostrar para vocês que precisam fazer circuncisão, que precisa fazer sacrifícios, rituais para vocês chegarem a Deus. Mas eu quero te dizer, Paulo dizendo, né, que vocês já são livres. Vocês precisam entender isso. Lembra que Paulo está falando para um lugar, uma igreja que é muito idólatra, uma igreja que fazia rituais, uma igreja que ainda acreditava no sacrifício para poder chegar a Deus. E Paulo está dizendo, Jesus é suficiente. Lá no versículo 13 ele fala, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade, amém? Não a usem, porém, ponto, né? Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Agora vem a pancada, né? Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Para que Deus te libertou? Para você ser um servo. Parece contraditório. Deus te libertou para você ser um servo. Mas há uma diferença de ser servo do servo. Quando Cã viu a nudez do seu pai Noé, e quando Noé voltou à sua lucidez, Noé disse assim, maldito seja Cã, que ele seja servo de servo. O que ele está dizendo? Que ele seja um escravo. Porque ser servo não é ruim. Eu estou aqui nessa noite, os irmãos do louvor, os irmãos da recepção, estão servindo a maioria aqui. Eu estou aqui com muito prazer servindo vocês na palavra. Ser servo não é ruim, é bom. Mas ser servo de servo já é escravo. E Paulo está dizendo, olha, usem essa liberdade que vocês têm para servir uns aos outros em amor. Porque servir faz parte do propósito de Deus para a igreja dele aqui nessa terra, amém? Servir funcionar como igreja do Senhor nessa terra. Glória a Deus. Verso 14. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Ponto. O que eles queriam, ou ainda querem lá em Israel, os judeus, o que eles querem? Viver pela lei. Viver pela lei não é só os 10 mandamentos, tem pelo menos 613 leis para serem cumpridas, e a Bíblia diz que se eles errarem em uma, já anulou todas as outras. Então diga comigo, é impossível viver pela lei. Irmãos, é impossível viver pela lei. Graças a Deus, pela graça de Deus, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Verso 15. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Verso 16. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida, amém? Deixe que o Espírito Santo guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. 17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças, diga forças, não falei que tem uma guerra espiritual, irmão? Há duas forças batalhando todos os dias dentro da gente, uma querendo ir para o caminho do pecado, e outra dizendo que é o Espírito Santo de Deus, vai para o caminho de santidade, vai buscar ao Senhor, vai buscar a presença, vai buscar intimidade com Deus. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Verso 18. Quando porém são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quem é guiado pelo Espírito aqui nessa noite? Você não está debaixo da lei, você tem liberdade em Jesus para escolher, amém? Escolha então viver os propósitos de Deus para a sua vida. Ele tem algo poderoso para realizar em você e através de você. Essas duas forças, como Paulo disse, estão o tempo todo lutando uma contra a outra. Só que eu preciso te dar uma informação importante, eu preciso te falar de uma boa nova. A verdade é que o Espírito já venceu, amém? O Espírito já venceu.
Então você tem uma autoridade sobre a sua natureza humana, sobre a sua carne, para dizer: ei, fica quietinha na tua aí, eu sei que você quer sair da jaula, mas tem um Espírito que te segura, tem um Espírito que te controla, tem um Espírito que dá a vitória, tem um Espírito que trouxe a vitória nas tuas mãos. Viva como um vencedor em Cristo Jesus, de cabeça erguida, dizendo: eu sou filho. Qual é as duas forças? Das duas forças, qual é que você mais alimenta? Aquela que te pede para ler a palavra, para buscar em oração, para buscar em jejum, para ir para a igreja, para cumprir o propósito? Ou aquela que é mais confortável, de ficar fazendo a própria vontade da carne? Qual é o espírito que você tem agradado? A palavra diz que não dá para agradar dois senhores. Ou você agrada a Deus, ou você agrada a Mamon, ou você agrada a Deus, ou você agrada ao diabo. Não tem outro caminho, irmão. Rindo de nervoso, né? Até o é forte saiu fraco, isso aí. Vamos lá para o verso 19 ao 25, para a gente caminhar para o final. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Fica claro. Diga imoralidade sexual, diga impureza, sensualidade, idolatria. Idolatria não é você somente, né? Você pegar um pedaço de madeira, um boneco, né, de gesso, e ficar lá ajoelhado pedindo oração. Idolatria é tudo aquilo que tira o governo de Deus da sua vida. Tudo que você coloca à frente de Deus é idolatria na sua vida. Eu disse que era melhor você ter ido embora, porque a palavra de Deus diz assim: quando você está no tempo de ignorância, você não é culpado daquilo que você faz, porque você não sabia. Mas a partir do momento que você sabe do que você está fazendo e sabe que está errado, você se torna culpado daquilo. Então, se uma pessoa, um ser humano for mais importante para você do que para Deus, a sua importância para o ser humano é mais do que para Deus, ela se torna um ídolo na sua vida. O ídolo pode ser um esposo, uma esposa, um filho. O ídolo pode ser algum amigo próximo. A quem você quer agradar? A Deus ou aos homens? A quem você agradar? Aquele que te criou ou aquele que muitas vezes pode estar atrapalhando o seu caminhar com Jesus? Então a primeira coisa que eu preciso entender nessa noite, para a gente sair daqui entendidos que nós somos livres, é que você precisa deletar tudo aquilo, ou todos aqueles também, que estão te atrapalhando na caminhada com Jesus. É até difícil ouvir um amém, né? Irmão, faz a limpa no seu WhatsApp, no seu Instagram, faz a limpa na sua lista de contatos, de todos aqueles que atrapalham o seu caminhar com Jesus Cristo, porque Ele é tudo para nós, Ele supre todas as nossas necessidades. Nós não precisamos de homens, preste atenção, quando eu falo nós não precisamos, é porque nós dependemos de Deus, nós somos interdependentes uns dos outros, nós precisamos sim uns dos outros, mas eu falo assim, não acima do Senhor na sua vida, porque o Senhor é soberano. Amém? Parei em idolatria, né? Feitiçaria, que é a mesma coisa que rebeldia. Feitiçaria é a mesma coisa que rebeldia, né? Nós tivemos uma série aqui, e acho que foi Neia que pregou sobre a feitiçaria, né? Da bruxa que fica passando lá na panela, né? E a gente acha que aquilo ali é feitiçaria. É também. Mas feitiçaria é tudo aquilo que está em rebeldia. Se o nosso coração não está em obediência a Deus, obediência à nossa liderança, ele está em rebeldia. Isso é feitiçaria. Hostilidade, discórdia, ciúmes, irmãos, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões. Pula. Inveja. Não, pastor, não tem inveja. Quando tem inveja, é inveja santa. Não existe inveja santa, irmão. Tá? Então inveja é inveja, e nós temos que acabar com a inveja. Bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes.
Cadê? Essa versão não tem não, é glutonaria, né? Porque comer demais também é pecado, viu, irmão? Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Verso 22. Mas, diga mas, você pode dar um glória a Deus? O Espírito produz esse fruto, diga comigo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Não há lei contra essas coisas, irmãos. Não há lei contra essas coisas. Está consumado. O que fala que você é um filho de Deus, tem o Espírito Santo, é tudo isso aqui, essas 9 leis aí. Mansidão e domínio próprio no final. Começando, né? Volta lá, Mateus. Começando pelo qual? Não é à toa, irmãos, que está ali em primeiro. Tudo que a Bíblia faz, ela faz com detalhes, tá? Então está ali o amor. Verso 24, é isso? Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana, amém? Aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou primeiro. Então ele está dizendo: olha, se eu pertenço ao Senhor, desejo estar na presença do Senhor, preciso crucificar os meus próprios desejos, as minhas paixões, as minhas vontades. Isso não quer dizer que você não vai poder jogar um futebol, não vai poder ir numa praia, desfrutar daquilo que Deus fez. Isso quer dizer que você não vai fazer mais aquilo que é da sua vontade e deixar a vontade de Deus pelo lado, amém? Porque a vontade de Deus precisa ser soberana em nossas vidas, amém? Nós precisamos crucificar as paixões e naturezas humanas que nós temos. Verso 25. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas, isso aqui me pegou, irmãos, em todas as áreas de nossas vidas. Vir para a igreja, ministrar uma palavra de testemunho, de oração, ministrar um louvor, ministrar uma pregação, ou aqui servir os irmãos, é fácil você, ou pelo menos mostrar que está sendo guiado pelo Espírito. Agora tem lugares, muitas vezes que nós necessitamos ser guiados pelo Espírito. E eu quero te dizer que esta primeira área se chama a sua casa, amém? Você pode ser pai, pode ser filho, pode ser marido, esposa, neto, mas essa casa onde você mora, o lugar que você mora, precisa ser santificado pelas suas decisões, amém? Precisa ser santificado e mudado. Termina o verso 26. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros, amém? Isso é a igreja do Senhor. Mas quando eu falo de casa, há uma responsabilidade pelos homens. Quantos homens nós temos aqui nessa noite? Alguns, ó, que benção. Você sabia que você é cabeça do lar? Se não sabia, ficou sabendo agora. E um homem, lá no Velho Testamento, e eu vou provar para você que Deus deu 4 chances pelo menos, para esse homem se arrepender, e não deixar que a sua família fosse destruída. Mas o orgulho do coração desse homem, ele não rasgar o seu coração para Deus e falar: Deus, eu sou falho nessa área, restaura a minha vida, muda a minha história, fez com que ele perdesse tudo o que ele tinha, inclusive a sua própria família. Esse homem se chama Acã. A maioria que conhece a história. Morre o legislador, o maior legislador da terra, que é Moisés, e Deus levanta um homem chamado Josué. Agora, Josué, você vai liderar o povo até chegar em Canaã. E quando eles atravessaram o Jordão, a primeira cidade que eles encontraram é a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó, irmãos, era uma cidade difícil de entrar. Tinha as muralhas de Jericó, tinha um bom exército, tinha um bom número de pessoas defendendo a cidade. Israel, para olhar para Jericó, só o poder de Deus, e graças a Deus por isso.
Muitas vezes nós estamos dependendo do poder de Deus e você está dizendo, não resta nada para mim, mas se você tiver Deus, você tem tudo na sua vida. Se você tiver Deus e o poder dele sobre a sua vida, tudo pode mudar em uma palavra, em uma oração, em um momento com o Senhor. E Josué pede a Deus uma estratégia, fala, Senhor, podemos atacar? Como é que vai ser? E Deus dá uma estratégia para ele. Fala, Josué, você vai dar uma volta por dia durante 6 dias, depois no último dia, no 7º dia você dá 7 voltas, e depois você dá um grito, e vai tocar uma trombeta, e as muralhas vão cair, e vai ser resolvido, porque vocês vão vencer a batalha. E lá, no tempo de guerra, era por direito, a nação que vencesse a outra, levar todos os despojos. Então eles tinham o direito de pegar tudo lá naquela... Se alguém vencesse Jericó, eles poderiam pegar tudo que eles tinham lá, os bens, tudo, podia levar. Só que Deus falou assim, nessa primeira, tudo que tem lá é meu. Alguns entenderam. Deixa eu te falar uma coisa, entregue o primeiro ao Senhor. Tudo que você tem, o primeiro tem que ser para o Senhor, porque todas as outras coisas que vierem serão santificadas. E o Senhor disse assim, essa primeira não toque em nada, não mexa em nada, não leve em nada, nada. Mas um homem chamado Acã, de uma das tribos de Israel, com o olho gordo, foi lá e tomou uma capa babilônica. Ele pegou umas coisinhas lá e escondeu. E ao esconder, ele não disse para ninguém, nem para o líder, nem para ninguém, talvez nem a esposa dele sabia o que estava acontecendo. E Josué, empolgado, falou assim, se nós vencemos Jericó, a próxima cidade é Ai, e Ai é muito menor que Jericó, mas muito menor. E aí eu não estou sendo evangelástico não, é verdade mesmo, era muito menor. E Josué pensou assim, essa vai ser fácil. Se Jericó nós derrubamos, aí vai ser fácil. Só que eles foram, irmãos, e vocês sabem a história, eles tomaram uma surra, passaram a maior vergonha. E Josué foi para Deus e falou assim, Deus, por que nós ganhamos Jericó, e foi até fácil vencer, nós não precisamos nem lutar, e quando a gente chega diante de Ai, nós perdemos a batalha, o que está acontecendo, Senhor? O líder chegou para o Deus Todo-Poderoso, e o Deus falou assim, como Deus não é acusador, né, irmãos? Ele sabia que era Acã, ele poderia ter falado assim, tem um homem chamado Acã, lá da tribo tal, e você vai lá e arranca ele do meio lá, e joga para fora. Mas Deus não é acusador. E aí vai mais uma prova que Deus não é aquele que está apontando para você, Ele está querendo que você se arrependa. E Ele fala para Josué, tem um homem lá, que tomou algumas coisas que não era para ter pegado. Eu disse que não era para tomar nada. E isso me trouxe uma ira, por isso que vocês perderam a batalha. E rapidamente a gente vai ler lá em Josué, capítulo 7. Josué 7. Deixa eu encurtar os versículos aqui, porque eu já contei a história. Interessante que o versículo 1, na parte B, ele diz assim, Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Olha como é que a atitude de um homem pode mudar toda a história de uma família, de uma cidade. E lá no verso 14 ele diz assim, apresente-se amanhã cedo, uma tribo por vez. Diga, uma tribo por vez. Presta atenção, Deus está falando para Josué, o que você vai fazer? Apresente-se uma tribo por vez. Então ele está dando a primeira chance para Acã dizer, ei, não precisa fazer mais nada não, eu estou aqui, fui eu que errei, Senhor, tenha misericórdia, restaura a minha vida, minha casa, minha família. E aí o que acontecia? Cada vez que Deus ia chegando perto de Acã, ao invés dele se expor para Deus, lembra da intimidade, de buscar, dizer, Senhor, eu sou falho, muda a minha história, a minha vida, o que ele fazia? Ia lá e escondia mais, ele enterrava mais aquilo que ele tinha roubado, ele escondia mais o pecado que ele estava vivendo.
e vai escondendo, deixa eu te falar uma coisa, irmão, tudo que está no oculto, tudo aquilo que o Senhor não pode tocar, está na mão das trevas, está na mão de Satanás, e você não pode ser curado. Por isso que Acã estava resistindo à voz de Deus, e Deus está dizendo: ei, eu quero te dar essa chance, Acã. Mas Deus não acusa Ariquele, em nenhum momento Deus não aponta, não acusa Acã, em momento nenhum. Ele sabia que Acã tinha roubado, mas ele está dando a oportunidade, e a primeira foi essa: apresentar uma tribo, e o Senhor mostrará de qual tribo é o culpado. Aí vem a segunda chance, essa tribo virá à frente com seus clãs. Aí veio a tribo, agora a segunda chance, os clãs, e o Senhor está dando oportunidade, e o Senhor mostrará o clã culpado, e está Acã escondendo mais o seu pecado. Esse clã virá à frente, o Senhor mostrará a família culpada. Aí vem a família. Por fim, a quarta e última chance, cada homem da família culpada virá à frente. Imagina a vergonha que a família de Acã passou por causa dele. Deus quer levantar homens que tiram a vergonha do meio da sua família, amém? Deus está levantando homens com autoridade, para poder dizer: eu sou falho sim, eu erro também, Senhor, restaura a minha vida, restaura a minha casa, perdoa, traga a luz, que Deus vai trazer a vitória. E aí, para encurtar a história, terminar a história, lá no verso, vamos para o verso 24. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa e a barra de ouro, e também os filhos e as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo que pertencia a Acã, e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família, e queimou os corpos. Verso 25. Eles foram apedrejados. Repare que não foi só o abençoado Acã, né? Ele levou todos da família dele também. Pode ficar de pé no seu lugar, irmãos? Um homem que não se arrependeu destruiu toda a sua família. Um homem que não se arrependeu destruiu toda a sua família. Eu creio que Deus está trazendo arrependimento ao nosso coração nessa noite, amém? Deus quer, irmãos, que a gente seja homem, seja humano, e revele para Ele: Senhor, não estou conseguindo sozinho, essa luta está difícil, essa guerra não é só sua, irmão, tem um Deus que luta por você. E aí nós vamos ceiar. Acho que agora a gente pode ceiar, né? Tá tranquilo, tá suave? Eu disse para ir embora, né? Mas eu quero ver vocês no próximo culto, amém? Glória a Deus. Então, alguns irmãos aí vão passar com a ceia, né? Com o pão e o cálice. E você vai pegar o pão e o cálice, e nós vamos ministrar aqui para a gente ceiar juntos, amém? Mas espera, viu? Se tiver com fome, aguenta mais um pouquinho. Espera, porque isso se chama comunhão do corpo de Cristo, e nós devemos esperar uns aos outros, amém? Você que é de outra denominação, que já é batizado, você também pode ceiar, fica à vontade em nosso meio. Mas eu queria lembrar que na última ceia Jesus sentou com os discípulos ali no cenáculo do templo, e não sei, eu acho que não era uma mesa tão bonita como essa na época, talvez seja, né? Mas essa tá linda. E Jesus sentou ali com seus discípulos, como dando a direção: eu sou o irmão mais velho, eu estou indo para o Pai daqui a pouquinho, eu vou cumprir o meu propósito até o fim.
Mas fica tranquilo, daqui a pouco vai descer um que vai suprir suas necessidades, se chama Espírito Santo de Deus. Ele está ali sentado, ele fala que um dos discípulos que comia à mesa com ele, iria traí-lo. E aí cada um estava falando assim: Jesus, não sou eu, esse não vai ser eu, não sou eu, não sou eu. E Judas falou: não sou eu, e Jesus falou: tu dizes. E daqui a pouco eles, depois que Jesus serve eles, limpa, Jesus vai ser entregue. E ele chora ali o sangue no jardim do Getsemane. E ele é crucificado. Ele é crucificado. Se vocês quiserem já ir distribuindo, pode ficar à vontade, viu? Vamos cantar um louvor, depois a gente entra nesse mistério, que é forte. Aleluia. Tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Aleluia, glória a Deus. Lá em João capítulo 20, depois de ter sido crucificado, Jesus tinha sido crucificado na sexta-feira, e passado o terceiro dia, que era o domingo, ele ressuscitou. Mas interessante que lá no verso 1 do capítulo 20 de João, vai dizer que quem foi lá para ver se Jesus estava ali, para poder adorar o corpo morto, foi uma mulher. E a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, no domingo, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, bem cedinho, Maria Madalena foi ao túmulo. Lembra de Maria restaurada por Jesus? Maria que rasgou suas vestes diz: eu preciso do Senhor. E o Senhor a restaurou. E ela foi a primeira lá no túmulo. E quando ela chega, ela viu que a pedra estava removida. E a primeira coisa que ela pensa é tomar o corpo do Senhor, levar o corpo do meu Senhor. Correu, saindo correndo, ela ficou desesperada, ela encontrou o apóstolo Simão Pedro, aquele mesmo que disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna?
E foi o primeiro apóstolo que ela encontrou. E aí o próprio João diz: e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde colocaram. Pedro, João, me ajuda. E Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Ele abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou, porque todo judeu morto lá em Israel, eles, para ter um velório, um sepultamento digno, eles enrolavam num pano, eles davam um pano de linho, de puro linho. E com Jesus não foi diferente. Um homem chamado José de Arimateia fez isso. Mas quando chegou lá, só estavam os panos jogados no chão. E a Bíblia diz que João não entrou. Mas no verso 6 diz assim: então Simão Pedro, que era um desão, era um pra frente, ele diz assim: chegou e já entrou. Ele chegou e entrou. Quero ver o que aconteceu. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também viu e creu. Escuta aqui, irmãos. Lá em Israel, conta-se dos costumes judaicos que toda vez que o sacerdote, o dono da casa, sentava à mesa, ele tinha uma toalhinha em cima da mesa. Então tinha um servo servindo a mesa. O servo vinha, servia a mesa, quando terminava ali a bebida ele colocava, quando terminava a comida ele colocava. E toda vez que o Senhor, era um costume judaico, toda vez que o Senhor jogava a toalha espalhada na mesa, é porque era para continuar servindo, não tinha acabado a festa. Certo? E aí ele fala assim: ó, ainda tem. Mas quando ele dobrava a toalha de mesa e colocava assim, é porque tinha acabado a festa, mas depois ele ia voltar. E quando Pedro chega naquele lugar, ele encontra a toalha dobrada naquele lugar. Sabe o que isso quer me dizer? Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Deixa a toalha na mesa que eu vou voltar para ceiar com vocês. Eu vou voltar. Ele está dizendo: deixa a mesa pronta, eu estou chegando. Deixa a mesa pronta porque eu vou voltar para ceiar com vocês. Eu vou voltar para estar com vocês novamente. Mas agora já não é nessa Jerusalém caída, nessa Jerusalém religiosa, é na nova Jerusalém, aonde nós vamos estar em glória com Deus Pai, amém? Glória a Deus. Para te adorar, você vai trocar o cálice com alguém dizendo assim: eu tenho uma aliança com você também. Nós temos comunhão em Cristo Jesus. Nós temos vida em Cristo Jesus. O sangue, amém. O sangue, ele também é vida. E o sangue de Cristo que nos libertou, amém? Eu tenho comunhão com vocês, amém? Glória a Deus. Enquanto você trocou aí com o seu irmão, Deus vai curando aqui feridas, Deus vai curando o corpo físico, Deus vai abençoando. Porque esse é o objetivo da ceia.
com amor. Eu não mereço. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 11, Tanto amor. que eles precisavam ter comunhão para poder ceiar. É comunhão, ceia é comunhão, é koinonia. Seu perdão. Apresente seu pão ao Senhor. Diga assim comigo: Senhor meu Deus, obrigado por não desistir de mim. Obrigado por morrer na cruz e me salvar e me dar uma vida eterna com o Senhor. Pai, obrigado por esse pão, obrigado pelo corpo do Senhor. Nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer e te agradecer mais uma vez. Que nesse momento, ó Pai, de comunhão com o Senhor, nós possamos nos lembrar do teu sacrifício na cruz, que não foi em vão para nós, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, mas não para vivermos as nossas vontades, as nossas paixões, mas para vivermos a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Obrigado, Senhor. Pode comer do pão, irmãos. Semelhantemente, nós damos graças ao Senhor pelo cálice, pelo sangue de Cristo, que nos purifica, santifica, justifica e nos dá uma vida eterna. A Bíblia diz que no Getsemane ele foi naquele lugar e suou sangue. Ele não começou a morrer lá na cruz, ele começou a morrer no jardim. Porque da mesma forma que um irmão matou o outro derramando sangue sobre o jardim para poder trazer desgraça e maldição para a parte da humanidade, ele também derramou o sangue no jardim do Getsemane, que quer dizer prensa de azeite. Ele foi ali prensado até o final para poder restaurar o jardim perdido. Ele resgatou o jardim perdido e trouxe uma nova perspectiva para nós. E por isso que a Bíblia diz que quando ele terminou lá na cruz de derramar o seu sangue, ele derramou tudo que ele tinha. Ele não deixou nada. Porque ele falou: vale a pena morrer por você. Vale a pena morrer por você. Vale a pena morrer por você. Pai, graças te damos mais uma vez. Nada que nós fizermos, ó Deus, nada que falamos, nada que podemos te dar, ó Deus, pode passar perto desse sacrifício do Senhor. Por isso, Pai, o que temos nessa noite é só a nossa adoração. O que temos nessa noite é uma vida grata ao Senhor por fazer o sacrifício que era nosso, morrer a morte que era nossa, morrer em nosso lugar. Por isso nós queremos dizer: o teu sangue também não foi em vão. Por isso, Pai, nós te damos graças e pedimos ao Deus Todo-Poderoso que venha restaurar vidas aqui nessa noite, venha mudar histórias, venha trazer um senso de pertencimento, um senso de ser filho, venha trazer um senso de que é amado por Deus e restaurado pelo Senhor, e toda a culpa, tudo aquilo que não pertence aos teus filhos, que o Senhor venha levar na tua cruz, que eles tenham essa consciência e possam sair dessa noite aqui, no nome do Senhor Jesus, livres
para te adorar. Obrigado, Senhor. Nós te amamos, te desejamos e adoramos a tua presença nesse lugar, em nome de Jesus. Pode participar do cálice, irmãos. Seus olhos fechados, comece a agradecer ao Senhor. Eu tenho certeza que você não será mais o mesmo a partir dessa noite. Profetizo sobre a sua vida a cura em áreas que você jamais imaginar. Talvez durante a ministração você lembrou de algo que estava escondido, mas que agora pode ser revelado. Que o Senhor te dê sabedoria e entendimento para poder revelar o que está escondido e não deixar que o orgulho, como Acã fez, esconder aquilo que não devia do Senhor, tentar esconder, e você possa jogar para fora isso, trazer a luz e Deus trazer a cura, a bênção, a prosperidade na sua família, na sua casa, nas suas finanças, na sua saúde física, todas as áreas sejam restauradas e abundantes no Senhor. Ainda em oração, eu queria, antes de sairmos e dessa bênção final, eu queria perguntar se há alguém em nosso meio que ainda não aceitou esse Jesus como seu Senhor e Salvador. Se houver, se você puder levantar sua mão para a gente orar por você. Se caso alguém ainda não fez essa confissão de fé, que possa levantar sua mão, uma de suas mãos. Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos assim. Receba ainda mais bênção, porque você já é abençoado, amém? Só tem um detalhe: Deus quer derramar sobre a sua vida, Deus quer te encher, para você derramar sobre outros, para você transbordar sobre outros, e o seu cálice transborde sobre a vida de outras pessoas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família, em nome de Jesus. Vá em paz, que o Senhor te acompanhe. Amém.